Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fabiana Futema, eu sou editora do 6 Minutos e o assunto da nossa live hoje é sobre imposto de renda. O bate-papo é com o Felipe Coelho, gerente sênior da UI, e ele vai nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. Se você tem alguma dúvida, manda aqui no chat, que nós vamos fazer de tudo para tentar responder. Espero que você goste da conversa, que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal, tá bom? Combinado? Oi, Felipe, tudo bem com você? Olá, Fabiana, tudo bom? Boa tarde, é um prazer falar com os leitores. Legal, obrigada pela conversa, tá? Então, eu queria começar falando de ações. Muita gente entrou na Bolsa de Valores no ano passado, Felipe, e agora essas pessoas não têm a menor ideia sobre como declarar suas ações. Então, a pergunta que eu te faço é essa: como fazer essa declaração de ações? Legal essa pergunta. Ano passado realmente foi um ano muito atípico, né, 2020. De fato, a gente teve essa migração do perfil do investidor de renda fixa para renda variável e o número de investidores da Bolsa saltou, né, e, por consequência, as dúvidas de imposto de renda, como declarar as ações, também se multiplicaram, né? Então, a primeira pergunta, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é: se você fez qualquer operação na Bolsa de Valores, se você simplesmente comprou, vendeu ações, você precisa entregar o imposto de renda. Então, só o fato de você operar na Bolsa de Valores, isso por si só já te obriga a entregar o imposto de renda. Então, essa é a primeira mensagem. Operou, tem que declarar imposto de renda. A segunda dúvida é: legal, onde que eu informo isso no meu imposto de renda, né? Então, tem diversos campos no imposto de renda onde você pode colocar informações sobre as operações com ações. O primeiro é o seu saldo de ações em 31 de dezembro de 2020, né? Então, você vai acessar a seção de bens e direitos. Lá existe um código 31 para você informar o seu estoque de ações que você tinha no final do ano. Então, você coloca 31, o CNPJ da empresa e um breve descritivo, colocando lá qual é a empresa que você comprou o papel, a data de aquisição e o valor de aquisição. E aí já é um outro ponto super importante com relação ao valor de aquisição. Como você vai reportar esse valor? Muitas pessoas perguntam se você tem que colocar qual é o valor de mercado no seu imposto de renda, e isso não é o correto. O correto é você sempre manter na descrição do bem o custo histórico de aquisição, sempre ponderado pela média das compras, né? Então, essa super dica: não atualizem a informação nas ações pelo valor de mercado dela. Subiu muito, caiu muito o preço do papel, isso não tem importância. O que tem que constar é o custo de aquisição. Mas se eu comprei e vendi em 2020, eu preciso fazer essa declaração? Porque, sei lá, eu terminei o ano sem nenhuma ação. Mesmo assim, só por ter operado, eu tenho que declarar. Perfeito. Nesse caso, você tem que entregar uma declaração só por ter operado. E nesse campo de descrição, se você comprou e vendeu, você vai colocar os dados da compra e também os dados da venda no descritivo. E aí que entra uma segunda obrigatoriedade dentro da declaração de imposto de renda. Se você vendeu a ação, presume-se que ou você teve prejuízo ou teve um ganho, né? E aí a pergunta é: onde informar esse prejuízo e esse ganho? Então, se o ganho ele for um ganho tributável, existe uma ficha específica dentro do programa, que é a ficha de renda variável, onde você vai informar todo o seu ganho tributável mês a mês e vai fazer a apuração do imposto que precisa ser pago. E outro ponto super importante é a declaração de imposto de renda, onde você informa as ações, os ganhos, ela é feita anualmente, mas a apuração e pagamento do imposto, esse acompanhamento tem que ser feito mensalmente para fins de pagamento do imposto. Então, você vai informar agora na ficha de renda variável, mas algo que você já deveria ter feito mês a mês ao longo de 2020. Tá? Então, agora é só a hora de informar para a Receita, reportar isso para a Receita. E se eu não fiz isso ao longo do ano, essa informação mensal, eu consigo corrigir isso agora? A gente consegue corrigir, só que o problema é que você precisa pagar, eventualmente, se teve lucro tributável, você precisa pagar o imposto. Vai ter que pagar com multa e com juros, não tem realmente saída. Tá? E o segundo ponto para complementar, Fabiana, é: se eu vendi naquela isenção típica, que eu acho que a maioria conhece, das vendas abaixo de R$20 mil durante o mês, né? Então, é um outro ponto. Você teve uma venda, teve um lucro, mas ele não é um lucro tributável porque existe essa isenção para as operações abaixo de 20 mil. E aí essa informação entra em outro campo da declaração, que é a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, e lá tem um campo específico para as operações com ações que foram abaixo de R$20 mil. Entendi. E esse limite continua valendo? São esses R$20 mil mesmo, né? O limite continua valendo, mesmo que você não tenha feito a apuração ao longo do ano. Então, esse é até um ponto positivo. Se você não fez a apuração ao longo do ano,
mas todas as suas operações foram abaixo de R$ 20 mil, menos mal. Você faz toda a apuração agora, verifica quanto você teve de ganho líquido e informa tudo em rendimento isento. O problema é se você não fez a apuração ao longo do ano e teve ganho tributável, porque aí sim você vai ter que pagar o DARF com multa e juros. Entendi. E como que eu consigo essas informações? Eu, por exemplo, a corretora vai me enviar, eu procuro no site da corretora, no informe de rendimentos, ele tem o valor que eu comprei, é lá que eu encontro essas informações? Para cada operação de compra e de venda que o investidor realiza na B3, né, é gerada uma nota de corretagem e que é enviada pela corretora. E nessa nota de corretagem, ele é o documento base para você começar a fazer sua apuração de imposto de renda. Lá que consta qual foi o papel que você comprou, qual foi o ativo, a data de aquisição, o custo unitário de aquisição, e com base nisso você vai apurando todas as suas compras e as vendas e verificando se teve um lucro líquido a reportar no imposto de renda. Então, a resposta é nota de corretagem. Então, eu não posso jogar fora essas notas de corretagem, isso, né? Chegou, eu guardo para o imposto de renda. Exato. Algumas corretoras fornecem um consolidado anual como um serviço normalmente à parte, né, para o investidor, mas a maioria simplesmente fornece a nota de corretagem e o investidor precisa fazer manualmente toda ali a operação de apuração do ganho. Felipe, algumas ações pagam juros e dividendos. Isso daqui também tem que ser declarado, né? Perfeito. Isso sim, a gente consegue ter um informe de rendimentos anual emitido pela empresa emissora do papel, que vai listar lá quais foram os rendimentos pagos por aquela empresa referente ao seu quantitativo de ações. Então, se você recebeu dividendos, vai constar nesse informe de rendimentos da empresa a quantidade de dividendos que você recebeu, e esses dividendos precisam ser informados numa ficha específica, que é a ficha de rendimentos isentos, porque os dividendos são isentos de imposto no Brasil. Então, super fácil, pega o informe de rendimentos, já vem discriminado no informe em qual campo isso deve constar, basta replicar essa informação para a ficha de rendimentos isentos não tributáveis. E no caso de juros, né, que é o JCP, também consta nesse informe de rendimentos anual emitido pela empresa, só que ele vai num campo diferente, que é o campo de rendimentos sujeitos a tributação exclusiva. Tá? Você precisa informar isso lá para fins de reporte. Nos dois casos, não tem que falar em pagamento de imposto de renda. Por quê? O dividendo ele é isento de imposto de renda, então você não precisa pagar, e o JCP ele já foi tributado na fonte, ou seja, a empresa, quando paga você, já faz a retenção do imposto na fonte e paga você o rendimento líquido. Então, isso não gera nenhum ônus adicional para o investidor quando for reportar no imposto de renda. A minha obrigação é só de informar isso na declaração, né? Perfeito, exatamente. E aí, todo ano, né, a gente faz aquelas reportagens dizendo quem é que é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. E uma das regras fala que é você ter bens acima de R$300 mil. Mas aí, o que são esses bens? Eu tenho que colocar tudo, entra nessa conta casa, imóveis, o que eu somo nesses 300 mil para saber se eu sou obrigado ou não? Acho que esse é o pontapé inicial do declarante, né? Se você tem dúvida se você precisa declarar ou não imposto de renda, o primeiro caminho que você precisa seguir é identificar quais são os critérios de obrigatoriedade de entrega. São vários, tá? Uns relativos à renda, outros relativos, como você comentou, a ser proprietário de bens com valor superior a 300 mil. E como você bem comentou, Fabiana, isso inclui tudo. Inclui um imóvel que você tenha, um veículo, ações, por exemplo. Então, se o conjunto de bens de posse do declarante que tiver valor superior a 300 mil reais, por si só, essa pessoa, por esse critério específico, essa pessoa precisa declarar imposto de renda. Então, tudo que eu colocar na ficha de bens entra nessa conta e aí eu vou descobrir se passou ou não dos 300 mil, né? Mas para quem está assistindo aqui a gente, né, se for realmente investidor em bolsa, só o critério de investir já te coloca obrigado a entregar uma declaração, né? Tem muito pequeno investidor hoje em dia, né? Dá para começar com bem menos do que esses 300 mil. Não tem limite. Esse é um outro ponto importante, Fabiana. Não existe limite. Fiz uma operação pequena na Bolsa de Valores com apenas R$1.000. Só esse fato de ter operado já te obriga a entregar a declaração de imposto de renda. Uma dorzinha de cabeça agora, né? Às vezes por pouco, né? Por pouco investimento você tem um trabalho administrativo grande, mas faz parte. Uma hora as pessoas começam a investir e começam a ter esse trabalho de declarar imposto de renda. Então, uma dúvida que muita gente tem é sobre a questão de ser dependente, né? Vamos supor que eu sou dependente do meu marido e eu invisto em ações e ele não. Por eu ser dependente, ele vai ter que declarar essas ações que eu tenho, é isso? Sim, sempre quando o declarante inclui um dependente na declaração,
aquela declaração se torna uma declaração em conjunto, né? Então, você tem que observar que todos os bens do dependente, toda a renda que o dependente recebeu em 2020, isso tem que ser incluído na declaração do titular, tá? Então, inclusive, as ações que, eventualmente, seu dependente tenha comprado, os ganhos líquidos que ele tenha recebido ao longo do ano, tudo isso passa a integrar a declaração do titular. E sempre que a gente está falando em dependente, numa declaração de imposto de renda, sempre existe um campo específico para dependente, para a inclusão dele, e quando a gente vai incluir, por exemplo, as ações, você consegue informar de quem é aquela ação, se é do titular ou se é do dependente. Os ganhos líquidos, idem, tem lá a informação se é do titular ou é do dependente. Então, você consegue fazer essa segregação dentro da declaração de quem é aquela renda ou de quem é aquele bem que está sendo informado. Mas o fato é que precisa informar. E, Felipe, no ano passado, né, os juros baixos, todo mundo que aplicava em renda fixa viu seus rendimentos encolherem, aí todo mundo muita gente, né, os investidores tentaram diversificar, e uma das diversificações, uma das opções foram os fundos imobiliários. E aí agora, muita gente também com dúvidas sobre como declarar fundo imobiliário. Eu queria saber como que é. Legal, a pergunta algumas pessoas confundem muito a questão do fundo imobiliário, pensam que ele possui as mesmas isenções que as ações possuem, então esse é o primeiro ponto para reforçar com relação a fundo imobiliário. Então, aquela isenção de R$20 mil, ela não se aplica para fundos de investimento imobiliário. Então, para deixar bem claro, 20 mil operou qualquer valor com fundo de investimento imobiliário, qualquer ganho que você tenha, ele precisa ser tributado. Tá? E no imposto de renda, da mesma forma como as ações, existe na parte de bens e direitos, você vai lá, existe um código específico para o fundo de investimento imobiliário, que é o código 73, e lá você vai fazer a mesma coisa, colocar a descrição desse fundo de investimento imobiliário, a data da compra, o nome do fundo e o custo de aquisição. E assim como acontece nas ações, você não precisa ficar valorizando ou desvalorizando esse fundo com base na flutuação do mercado. Você vai sempre manter o custo de aquisição. Então, essa é a parte de como informar o bem. A segunda parte é como que eu informo o ganho, né? Na ação existia aquela ficha de rendimentos isentos. Esse não tem isenção. Então, já naquela ficha de renda variável, onde você reporta as ações, tem uma sub-aba ali de fundos e investimentos imobiliários, então você reporta isso de forma separada e faz toda a apuração dos seus fundos de investimento nessa ficha de renda variável. Legal. Estou recebendo algumas perguntas de espectadores, tá? Um deles está me perguntando, Rodrigo Flores, se é preciso declarar lucro com Bitcoin. Sim, inclusive essa foi uma novidade para esse ano no imposto de renda, né? Então, na seção de bens e direitos, a gente teve a inclusão de 3 códigos específicos para bitcoins, né, que é o 81, 82 e o código 89. Desde o ano passado já era obrigado, né, no caso de entregar, informar essas operações com Bitcoin no imposto de renda, mas agora existe um campo específico para o contribuinte informar a Bitcoin. Tá? Então, você vai colocar lá o nome da Bitcoin, data de compra e o custo de aquisição. E os ganhos com Bitcoins também são tributáveis para fins de imposto de renda. Tá? Eles são tributáveis a uma alíquota de 15%, se a operação ela for superior a R$35 por mês. Então, ela não tem aquela isenção dos R$20 mil de ações, mas o Bitcoin ele se equipara a um ativo financeiro que é sujeito a ganho de capital e essa isenção de 35 mil ela se aplica. Então, se você operou com Bitcoins valores superiores a 35 mil reais no mês, você precisa fazer a apuração do imposto devido, pagar esse imposto e informar na sua declaração de imposto de renda através da ficha de ganho de capital. Só que, como isso é uma novidade, é bem provável que pouca gente tenha feito isso nos anos anteriores, né? E aí, por exemplo, quando você declara, você coloca 2019 e 2020. Aí, o que você faz com 2019? Deixa em branco? Na verdade, qualquer omissão de informação relativa ao ano calendário anterior, o procedimento correto para você fazer essa correção é fazer retificação do imposto de renda. Então, é reabrir a sua declaração de imposto de renda do ano base 2019, se esse Bitcoin, por exemplo, ou se essa moeda digital foi comprada em 2019, para fazer o ajuste através de uma declaração retificadora. Se foi comprado só em 2020, só inclui agora em 2020 e o campo 31 de dezembro de 2019, como você mencionou, são 2 colunas, né? Fica zerado para esse ano porque não existiu o ativo em 2020. Então, se ele comprou em 2017, 2018, ele vai ter que reabrir a dos anos anteriores, é isso? Esse é o procedimento correto, fazer a declaração retificadora para a inclusão desses ativos.
E caso tenha obtido lucro tributável, né, sobre essas operações que superaram esse limiar de 35 mil, também pagar o imposto de renda em atraso para essas operações que ele fez nos anos anteriores. Eu acho que pode perguntar. O valor de aquisição, como que ele recupera isso? Quando você faz as operações com Bitcoin, você também tem um registro de quanto você fez o investimento, né? Então, você consegue fazer uma comparação com o valor investido e quanto que isso foi convertido na moeda digital. Existe um recibo de compra e você vai usar esse recibo para fazer a declaração de imposto de renda. Então, esse ano, a novidade, Fabiana, não foi que passou a ser obrigado a colocar o Bitcoin na declaração. Isso aqui é uma mensagem geral para todo mundo, né? Toda a operação que você faz, ela deve entrar em algum lugar na declaração de imposto de renda, né? Então, esse é um alerta. Deixar bens do lado de fora, eu diria que é uma raridade. São pouquíssimas exceções que o contribuinte fica dispensado de informar aquele bem. Então, no caso da Bitcoin, já existia essa obrigatoriedade de entrega, de reporte no imposto de renda. O que existe mais especificamente agora são códigos específicos só para você fazer o detalhamento do seu bem na seção de bens e direitos. Ele informava, então, como outros, é isso? Era uma outra categoria? Exatamente. Tá. Essa era uma dúvida que eu tinha também, não estava entendendo. Legal, obrigada. Nada. E aí, voltando para coisas mais simples, né, queria perguntar sobre como declarar CDB, Tesouro Direto, fundos, em que ficha, de que forma que eu declaro isso? Legal, realmente essa parte é bem simples, até porque toda a responsabilidade de fazer a retenção dos impostos e o recolhimento para o governo é da fonte pagadora. Então, o contribuinte não precisa ter nenhum trabalho ao longo do ano de fazer a apuração do imposto, recolher DARF, tudo isso é feito diretamente pela fonte pagadora. Então, pensando num CDB, por exemplo, vai na seção de bens e direitos, lá tem um código 45, que são de ativos de renda fixa, e você vai informar ali o detalhamento do CDB. Fundo de investimentos, mesma coisa, tem diversos códigos para fundos, né, iniciando ali em 71, 72, 73, 79. Então, para cada tipo de fundo, se é um fundo de curto prazo, se é um fundo de longo prazo, você tem uma especificação dentro da seção de bens e direitos. Então, é um botãozinho de drop-down, então fica bem claro ali para o contribuinte identificar qual é o tipo de fundo que ele tem e fazer a classificação correta. Mas, de novo, é simplesmente a hora de reportar. Isso já vem no informe de rendimentos que a corretora emite anualmente. Se você comprou através de uma corretora ou através de um banco, o banco vai emitir esse informe. Isso vem bem discriminado e é simplesmente o contribuinte replicar essa informação na seção de bens e direitos. Essa é a parte dos bens. E um eventual rendimento que você tenha tido nesses fundos de investimentos também vem discriminados no informe de rendimentos. Então, basta você colocar essa informação ou na ficha de rendimentos isentos, se for um bem sujeito a um bem isento de imposto de renda, ou na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Mas das duas formas, isso vem discriminado no informe e o contribuinte não precisa pagar mais nada. Essa é a parte boa, né? Legal. A Viviana Machado perguntou para a gente como que declara a conta remunerada. A gente já tem muitas contas que têm rendimento automático, né? Como que funciona isso? Também na seção de bens e direitos, ela vai selecionar a opção de conta corrente no país, lá então no código 61, e ela consegue informar essa conta corrente dela remunerada na seção de bens e direitos, e a remuneração que ela tem, também o banco, né, responsável por essa conta, vai emitir um informe de rendimentos listando ali a remuneração dessa conta e ela faz a classificação disso no imposto de renda, se for uma renda isenta ou se for uma renda tributável. Tá? Então, é sempre importante ter essa regra geral em mente, Fabiana. Quando a responsabilidade é do banco ou da instituição financeira, todas as informações necessárias para o imposto de renda, elas já vão constar nesse informe de rendimentos financeiros que é obrigatoriamente emitido pela empresa. Então, basta se guiar desse informe, não precisa fugir disso para fins de reportar esses rendimentos ou esses bens do imposto de renda lá. Então, muitas corretoras e bancos, inclusive, já colocam lá qual é o código certinho que você precisa informar no imposto de renda, qual é o CNPJ. Então, a ideia é basicamente replicar a informação. Facilita muito a vida, né? Exato. Isso, a parte que eu mais gosto é porque já está lá até o código que eu tenho que preencher, está muito mais fácil. Exatamente. E a gente recebeu algumas perguntas, voltando de novo para o assunto ações. Uma delas, do Mário,
ele pergunta, ele está com dúvida ali na questão de proventos no juros sobre capital próprio. Ele quer saber se ele informa o valor bruto ou líquido. Ele vai informar o valor líquido, tá? Então, como eu falei, o JCP, ele já é pago para o contribuinte isento de imposto de renda, então a instituição faz a retenção do imposto, numa alíquota de 15%, e o valor que aparece no informe de rendimentos, alguns informes aparecem lá, o valor bruto, o valor da retenção e o líquido, mas o valor que precisa ser informado no imposto de renda já é o valor líquido de imposto. Legal. Ele pergunta também sobre a questão de emolumentos e taxas de corretagem no custo de aquisição. Isso é declarado? Isso, na verdade, não existe um campo específico para a declaração dos emolumentos e taxas, tá? Só que lembra daquela nosso bate-papo lá no início sobre a nota de corretagem? É na nota de corretagem que constam os emolumentos e taxas que são pagas pelo investidor. E esses emolumentos e taxas, você consegue acrescentar isso, agregar isso ao preço da ação. Então, você não declara emolumentos e taxas separadamente no imposto de renda, não existe um campo para isso, mas você declara junto com a sua declaração. Então, no Código 31, quando você informar, comprei ações da empresa X na data tal, pelo valor, e nesse valor você pode acrescentar os emolumentos e as taxas, ou pode deduzir no caso da operação da venda. Então, você acresce na compra e deduz na venda. Então, é bom que eu faça isso. É bom porque se você se inclui as taxas dos emolumentos no preço da compra e deduz isso do preço da venda, o que isso significa? Que você está reduzindo o seu lucro tributável, eventualmente. Então, é bom, sim, que o contribuinte fique atento. Normalmente são valores baixos, mas vale a pena incluir. Lindo. As pessoas sabem o que é bom para elas. Exato. O Leandro, ele fala que ele mora fora do Brasil, que no ano passado ele começou a investir na Bolsa, ele não pediu a saída definitiva, e agora a pergunta dele é como faço para informar a fonte pagadora daqui? Ele não fala onde ele está morando. Daqui do país dele. Vamos lá. Se ele não entregou a saída definitiva do Brasil, ele continua como residente fiscal no Brasil, tá? E todas as regras aplicáveis para esse nosso bate-papo aqui para os brasileiros residentes também se aplicam a ele, tá? Porque ele continua como residente fiscal no Brasil. Então, tudo que a gente conversou aqui continua valendo e eu estou partindo aí do pressuposto que ele continua entregando uma declaração de imposto de renda aqui no Brasil. Agora, na visão dele, né, eu não sei onde que ele está, isso vai depender muito do país, mas normalmente os países, eles tributam e exigem a declaração em bases mundiais, como o Brasil também é assim. Então, se você tem uma conta no exterior, você precisa informar isso no seu imposto de renda. Então, eu imagino que, eventualmente, no país onde ele esteja agora como residente fiscal, ele também seja obrigado a entregar um imposto de renda e reportar não só os bens que ele tem no exterior, mas também tudo que ele tem no Brasil. As ações, os dividendos, JCP e qualquer outra renda que ele tenha aqui localmente. Esse é um bate-papo um pouco mais complexo e aprofundado, mas, em linhas gerais, a mensagem é essa, né? A grande maioria dos países tributam a renda em bases globais e exigem essa necessidade de reportes também em base global. Então, muito provavelmente, ele vai ter que informar isso no país onde está residindo atualmente. E a Karime, não sei, pergunta como declarar investimentos fora do Brasil. Isso vai depender também do tipo de investimento que ela tem. Acho que a primeira mensagem para o contribuinte se tem investimentos fora do Brasil, a despeito do tipo do investimento, tá? Se é uma conta, se é o equivalente a um fundo de investimento imobiliário, se são stocks no exterior, isso precisa ser reportado no imposto de renda, tá? Também existem lá as informações do imposto de renda sobre a natureza do bem. Então, se for uma ação, também é o Código 31. E tem o país. Você seleciona lá o Código 31 e qual país que essa ação está sendo negociada. Então, por exemplo, se for os Estados Unidos, você seleciona 31, Código dos Estados Unidos. Só que a pegadinha está na conversão do bem, porque esse bem foi adquirido em moeda estrangeira e no seu imposto de renda toda a informação ela só entra em real. Então, antes de trazer essa informação para o imposto de renda, ela precisa fazer a conversão de dólar para real dos ativos que foram comprados no exterior. E aí também é um outro assunto bem, eu não diria complexo, mas é um assunto no detalhe, né, que você tem que entrar no site do Banco Central e buscar a cotação aplicável para o dia da compra. É a cotação do dia da compra, não do dia da declaração que ele faz. Não, é a cotação... Porque inclusive você declara 2020, né?
Vai depender do tipo de bem, porque se for uma conta, por exemplo, de fato você converte a conta com base em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020. Então você utiliza a cotação das duas pontas, mas se for um bem que você comprou ao longo do ano, você faz a conversão com base na cotação da data da compra. Então esse é um pouco existe um detalhe para a conversão que tem que buscar um pouquinho mais aprofundado no site do Banco Central. Legal. Tem uma dúvida que as pessoas que compraram imóveis financiados no ano passado têm? É o seguinte: você comprou o valor do imóvel, você financiou, e como que você declara, né? Porque algumas pessoas compraram e amortizaram, então você não declara pelo valor de compra, você declara as parcelas que você pagou. Enfim, que tipo de orientação a gente pode dar para quem tem esse tipo de dúvida? Essa foi uma dúvida também que surgiu agora em 2020. Muitas pessoas compraram, né, por conta de pandemia, ficar em casa, acabaram, enfim, se mudando, comprando novos imóveis. E é uma pergunta pertinente, né? Se eu coloco o valor de compra direto no meu imposto de renda e coloco a dívida que eu contraí com o banco, ou se eu vou fazendo o acréscimo das parcelas pagas, né? E a resposta é: você não coloca a sua dívida, né? Estou assumindo que é um financiamento em que o bem é dado como garantia, como normalmente acontece, né? Uma alienação fiduciária. Você compra o bem fica em garantia. Nesse caso, o empréstimo que você tomou junto à instituição financeira não entra na seção de dívidas. Na parte de bens e direitos, você vai discriminar lá, tem código específico para casa ou apartamento, e na descrição você vai informar a data de compra, a localização do bem e todos os valores pagos ao longo de 2020. Então, se utilizou recursos do FGTS, se utilizou recursos próprios e o total de parcelas que eventualmente ele pagou do financiamento. E quando eu falo das parcelas pagas do financiamento, é a parcela cheia, incluindo os juros. Então, os juros, você pode acrescentar isso como parte do custo de aquisição do imóvel. Porque, como a gente sabe, às vezes o imóvel ele custa um valor e, ao final do pagamento do financiamento, ele saiu o valor mais 100 mil, por conta de pagamento de juros, né? E esses juros eles podem ser acrescidos como um custo de aquisição. E manter o custo de aquisição alto é sempre uma boa estratégia, porque quanto maior o custo, menor vai ser um possível lucro que você tenha no futuro e você não precisa pagar imposto de renda sobre a diferença. As benfeitorias que eu faço nesse imóvel, eu posso ir acrescentando no valor dele, né? Também, essa é uma das condições para você fazer a alteração do valor do imóvel. Assim como a ação, o imóvel também não deve flutuar com base em valor de mercado. Então, ano a ano, se em 2020 você pagou um valor, você informa lá. Se em 2021 você pagou mais 100 mil, você acresce esses 100 mil, e se eventualmente fizer uma benfeitoria de mais 50 mil, você também vai fazer o acréscimo nessas benfeitorias como parte do custo de aquisição do imóvel. Com relação à benfeitoria, o único cuidado realmente que o contribuinte precisa ter é guardar todos os comprovantes, notas fiscais, recibos, que suportem esse acréscimo do custo de aquisição, porque eventualmente ele pode ser chamado pela Receita para comprovar esse aumento do custo de aquisição do imóvel. A mão de obra, se eu chamei um pedreiro, alguma coisa assim, eu também posso estar acrescentando ou não? Sim, pode. Mão de obra, os gastos com material de construção, pagamentos a profissionais liberais, enfim, um arquiteto, isso tudo a gente consegue acrescentar o custo de aquisição, mas lembrando, desde que tenha suporte documental. A gente não pode simplesmente entender que você gastou aquele valor, não ter um suporte de documentos e incluir isso no imposto de renda, porque se chamado, você não vai ter como comprovar essa despesa que foi incorrida. Não, porque uma dor, né, de quem declara imóvel é essa, né? Você comprou muitos anos atrás por um valor, ele se valorizou no tempo e você não consegue atualizá-lo, né? Mas exatamente, você não consegue atualizar, mas uma eventual operação de venda, a Receita ela também tem alguns critérios de isenção que vale a pena o contribuinte pesquisar antes de efetuar a venda, né? Se for um imóvel único, até R$440 mil, se o produto da venda lhe for reinvestido na compra de um outro imóvel residencial no Brasil, também isso é isento. Então, existem os fatores de redução também, dependendo da idade do imóvel. Então, não é de todo o ruim as isenções que são previstas na legislação. E aí uma pergunta, e quem vendeu o imóvel e comprou outro no ano passado? Como que ele declara isso? Tem uma questão de tempo, né, Felipe?
Essa operação de compra de imóvel ou venda de um imóvel, uma compra de um outro imóvel, ela precisa ser registrada na seção de bens e direitos, tá? Então, você vai informar na descrição a venda do imóvel que você já possuía e a compra do novo imóvel, né? Com relação à compra, é esse bate-papo que a gente acabou de ter. Você vai colocar lá a descrição do bem e vai acrescentando as parcelas se for um bem financiado, ou se o pagamento for à vista, você coloca todo o pagamento que foi feito em 2020. Já com relação à venda do imóvel, o que você vai ter que reparar é se houve um ganho tributável. Então, você vai comparar o valor de venda desse imóvel com o valor que estava declarado no seu imposto de renda para verificar se teve algum ganho, algum lucro, se teve um lucro tributável. E aí eu reforço, existem algumas isenções que a legislação concede para o contribuinte, como essas que eu acabei de mencionar. Então, se não está dentro do critério da isenção, ok, é um lucro tributável, o contribuinte ele precisa preparar um anexo de ganho de capital, é um outro programa da Receita, que ao final você acaba exportando um arquivo para o programa do imposto de renda, fazer a apuração do imposto e pagar esse imposto até o último dia útil do mês seguinte ao da venda. Então, esse é um ponto importante. A apuração do imposto, na grande maioria dos casos, ela é feita mensalmente. Então, de novo, agora é hora de você informar para a Receita, mas a hora de recolher o imposto, normalmente, é na data exatamente, na data do fato gerador, no caso da venda do imóvel. A Karine faz uma outra pergunta. Qual o valor a lançar de um imóvel dado em doação de pagamento? E ela diz que valor informar, sendo que a prefeitura arbitrou um valor maior que a dívida em questão. Eu não entendi muito bem a situação, confesso. Eu vou tentar dar uma resposta um pouco mais genérica para ver se abrange a pergunta dela. Primeiro ponto com relação à doação é que a doação não existe imposto de renda na doação, tá? O que existe é um imposto estadual. Então, o primeiro ponto que ela precisa verificar é se essa doação que ela recebeu, ela deveria ser base de cálculo para fins do pagamento do imposto estadual, que é o ITCMD, né, que é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação. Então, esse é o primeiro ponto que ela precisa verificar. Preciso pagar imposto nessa doação, imposto estadual? O segundo ponto é declarar esse valor recebido no imposto de renda. Então, como eu comentei, ele é isento para fins de imposto de renda. Uma coisa é o imposto estadual, outra coisa é o imposto de renda. Então, ela vai informar na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Existe um campo de doações e lá ela vai colocar o valor que ela recebeu. E aí o que ela tem que identificar é qual foi a base tributária que foi arbitrada pela prefeitura sobre a qual ela pagou esse imposto, sobre a qual ela pagou o ITCMD. E essa vai ser a base que ela vai lançar no imposto de renda dela para fazer a inclusão do bem recebido em doação. Não sei se eu respondi, mas tentei dar uma resposta mais ampla para ver se pegava a resposta dela, a pergunta dela. É uma pergunta... deve ter algum detalhe, né, que a gente ficasse sabendo, seria mais fácil para estar respondendo. Felipe, a gente está chegando ao fim. Quero agradecer pela sua participação, foi muito bom conversar com você, agradeço, e espero contar com você na nossa próxima live, tá bom? Com certeza, Fabiana, o prazer foi meu, espero que tenha sido enriquecedor aí, esclarecedor o bate-papo, e também me coloco à disposição se vocês tiverem alguma dúvida aí para as próximas lives. Então tá bom. Então é isso, gente, obrigada para os leitores que mandaram suas perguntas, e até a próxima live dos 6 minutos, tá bom? Tchau, tchau, gente.